Seja muito bem-vindo ao canal do Fernandev para mais um vídeo e dessa vez a gente tem um vídeo um pouco mais direto. Nesse vídeo, pessoal, a gente nada mais vai fazer do que pegar o nosso código que nós fizemos, que nós estruturamos então o nosso carrinho de compras em HTML e CSS, a gente utilizou SAS na verdade, e a gente vai então refatorar e jogar isso para um projeto React, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a estrutura do HTML, transformar então em React, tem algumas ressalvas que a gente tem que fazer, a gente vai componentizar as coisas que fazem sentido a gente componentizar, a gente vai pegar o nosso estilo SAS, a gente vai jogar então também, vamos instalar o SAS nesse projeto para que a gente consiga então fazer tudo funcionar de maneira fluida. Beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender várias coisas. Eu dei bastante dica de React aqui, bastante coisinha pormenores aqui que eu sei que vai adiantar muito no teu dia a dia. Então fica até o final que eu sei que você vai aprender bastante coisa. Bora então pro vídeo! Beleza, então eu tenho aqui na minha tela já aquele primeiro projeto desenvolvido em HTML, né? E eu vou rodar ele aqui rapidinho, só pra gente dar uma olhadinha em como é que ele ficou. Então esse projeto foi desenvolvido já, ele já tá pronto, isso aqui é HTML e CSS. A ideia então é a gente pegar isso aqui, é este projeto aqui na verdade, somente HTML e CSS, como eu já comentei, na verdade é SAS, né? A gente já conversou sobre isso, se você assistiu o vídeo da gente codando esse projeto aqui, você já tá ligado no que eu tô falando. E a gente vai pegar isso aqui agora e vamos então refatorar para React. Eu tenho aqui ao meu lado já o projeto com o descritivo do desafio, mas até então ele é um projeto React que não tem nenhum arquivo, eu só tenho o app aqui, tá? Esse aqui é um projeto padrão Vite, foi criado com o Vite, e só tem um anúncio aqui de Fernandev e tal, nenhuma informação relevante de fato. Então agora a gente vai começar a reestruturar isso aqui. E de que maneira que a gente pode começar? Vamos dar uma olhadinha aqui na minha estrutura HTML primeiro. Nós temos então o HTML, tudo bem, HTML, ok. HTML, body e dentro de body a gente tem logo um main. Vamos dar uma olhada aqui dentro de body. A gente tem header e tem main, tá? Uma maneira muito bacana seria a gente reestruturar, criar componentes separados para isso aqui. Acredito que ia ficar bem legal. Então vamos fazer o seguinte, cara, vamos primeiro migrar tudo isso aqui para o React e depois a gente começa a abstrair e começa a quebrar isso aqui e componentizar então todo o nosso projeto. Dentro do app, cara, a gente tem aqui, né, uma class name app e só um texto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, tá aqui o nosso projeto. Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou simplesmente tirar isso daqui e colocar um fragments, vou colocar um texto qualquer. Tudo bem. Já tenho certeza que esse ali é o arquivo que eu estou trabalhando, né? Vou voltar aqui agora e vou selecionar tudo que eu tenho dentro do meu body. Vou pegar o header até o final do meu body, que é aqui onde termina esse main. Copiei e vou jogar então para cá. E lembrando que nesse caso aqui eu tenho que ter um fragments, tá? Eu vou colocar sem fragments para você ver o que vai acontecer. Vou tentar colocar esses dois elementos aqui e o meu VS Code já começa a reclamar. Ele mostra aqui para mim, ó, JSX expressions must have one parent element. Então ele está falando que expressões JSX, né, que é o nosso syntax sugar do React, precisam ter um elemento pai, ou seja, eles precisam ter um elemento englobando todos eles. A gente não pode ter dois elementos no mesmo nível, tá? Então, de que maneira que a gente pode resolver isso? Eu posso simplesmente, cara, aqui no final, eu fecho uma div e aqui em cima eu abro uma div, tá? Então, ó, vou salvar e ele já vai indentar para mim. Então, eu posso colocar uma div englobando tudo isso aqui, tá? Não tem problema nenhum, só que tem uma maneira mais bacana para a gente trabalhar com o React, que é simplesmente fazendo um fragments. Eu retiro essa div daqui, ó, e eu mantenho só a abertura e fechamento de tags. Isso aqui se chama fragments no React. Fragment é como se ele fosse um fantasma que engloba esse nosso código aqui, essa nossa estrutura, tá? Por que eu falei que ele é um fantasma? Porque na verdade, cara, isso aqui, ele só existe dentro do nosso VS Code. A partir do momento que o nosso compilador aqui, ele vai cuspir o nosso código React, que ele vai buildar, que seja em desenvolvimento ou para produção, ele desconsidera isso aqui e ele não carrega na nossa DOM. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, vou colocar uma section aqui, englobando todo mundo, tá? E vou salvar e eu quero te mostrar aqui, ó, desconsidere esses erros agora, a gente vai resolver eles, tá?
mas eu quero mostrar aqui, ó, nos elementos, a estrutura de DOM que a gente tem, cara. Então, aqui, ó, aumentei, ó. E de fato, a gente tem a div id root, né, que é de fato o primeiro elemento que a gente tem, onde o nosso React está montando toda a nossa aplicação, né? E como é que eu posso te provar isso? Se a gente entrar aqui no main.jsx, pode ver que a gente tem aqui as primeiras instruções do React, que ele cria então a nossa aplicação em cima de um elemento com o id root. E aonde está esse root de fato? Ele está aqui no nosso index.html, que é o código boilerplate, o código padrão, que o Vite criou e gerou para a gente no nosso projeto. Então, a gente tem aqui uma div id root, ou seja, toda a nossa aplicação React vai rodar aqui dentro, vai ser montada dentro desse elemento. Voltando então aqui para o nosso app.jsx, nós temos, eu englobei tudo agora nessa section. Se a gente olhar aqui então a nossa DOM, essa section existe, ó, section, header, main, é a mesma coisa, section, header e main, tá? Agora, se eu não quiser, qual que é o meu problema de eu ter essa section aqui? Que ela existe na minha estrutura, então ela vai me atrapalhar com os meus seletores, ou enfim, como eu já tenho os meus seletores feitos, eu não quero mexer tanto neles. E eu não quero mudar a estrutura que eu já tinha aqui nesse meu HTML, tá? Eu não quero colocar uma section aqui. O que a gente pode fazer é utilizar o fragments do React para isso. Retirei aqui, ó, vou salvar. Nosso estilo ainda não está pegando, mas aqui você pode ver que agora a gente tem só a div root e logo abaixo header e main. Esse fragments aqui, ele não é renderizado na nossa árvore de elementos HTML, no nosso DOM, tá? Então, isso aqui é muito bacana de você utilizar nos seus projetos. Show de bola! Continuando, então, a gente já trouxe a nossa estrutura HTML para cá, daqui a pouquinho a gente vai mexer nela. Tá? E o que está faltando agora? Agora está faltando a gente trazer a estilização que a gente criou. Tá? Se você assistiu o vídeo que a gente montou, então, toda essa estrutura HTML com o Sass, né, você percebeu então que a gente utilizou Sass. Existem diversas maneiras que você pode estilizar a sua aplicação no React. Tá? Falando aqui de cabeça, vamos lá. A gente tem CSS Modules, é uma. A gente tem Style Components, é outra. A gente pode utilizar Tailwind. A gente pode utilizar, quem mais? Chakra UI também. E também existe o Sass. Possivelmente existem mais, essas são as que eu conheço e acho que está de bom tamanho já. E no propósito então do primeiro vídeo nós utilizamos Sass e vamos continuar utilizando Sass então no nosso projeto React. Então, de que maneira que a gente vai fazer isso? Eu quero trazer uma ressalva aqui para esse vídeo que para o propósito que a gente utilizou aqui nesse desafio, o Sass serviu perfeitamente, tá? Eu só quero alertar para que você tenha cuidado ao utilizar Sass no seu projeto, porque qualquer que seja o método de estilização que você escolher para sua aplicação, ela vai trazer prós e contras, tá? E o Sass não é diferente. Então, eu quero só te alertar que o Sass, ele pode trazer uma complicação para sua aplicação, que é empilhar estilos. Então, o que acontece é que você pode começar a sobrescrever estilos na sua aplicação. Quando você está trabalhando sozinho, tá? Normalmente isso não é um problema se você utilizar técnicas de englobamento. A gente pode conversar isso um pouquinho depois. Mas quando você está trabalhando numa equipe, um projeto muito extenso, vários programadores, eu não recomendo você utilizar Sass, tá bom? Então, se você quiser resolver o desafio aí do seu lado utilizando outra técnica de estilização, sinta-se livre e eu inclusive recomendo também. Ah, Fernandev, mas se essa não é a maneira mais indicada, por que você está ensinando isso pra gente? Meu pequeno gafanhoto, a forma mais indicada é relativa. Nem sempre uma solução vai ser a melhor para todos os casos, tá? Então, para o propósito desse vídeo foi a que eu trouxe. Por quê? Porque quando você utilizar Styled Components, ele utiliza muita coisa parecida com Sass, mas muita coisa mesmo, tá? Então, esse conhecimento que a gente está trazendo aqui agora é um gancho para os próximos vídeos para a gente introduzir Style Components, então, aqui para os desafios e para as aulas do canal. Beleza? Estamos combinados? Show de bola! Como é que a gente pode, então, jogar agora esse estilo todo do Sass aqui dentro da nossa aplicação? Primeiramente, cara, eu vou criar um arquivo aqui dentro de Source que vai se chamar styles.scss, igualzinho a gente tem aqui, tá?
E eu vou, cara, simplesmente copiar todo esse código e jogar para cá. Não mudei nada nesse arquivo até então, tá? Esse projeto agora do HTML e do CSS eu acredito que a gente não precisa mais. Vou tirar ele para cá. E aqui dentro agora do nosso app, tudo bem? Eu quero então importar esses estilos. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou importar simplesmente .styles.scss, tá? Vou salvar e olha o que vai acontecer. O meu Vite, né, o meu projeto, ele já começa a reclamar, dizendo que o Preprocessor Dependency SAS not found. Did you install it? Então ele está perguntando se eu instalei o SAS no meu projeto. E até então a gente não instalou. Então eu quero vir aqui no meu terminal, ó, ele já está gritando. Eu vou matar a minha aplicação aqui com Ctrl+C e eu vou dar um yarn add SAS. Tudo bem? É rapidinho, ele já vai instalar, já está pronto. Agora eu vou rodar nossa aplicação novamente e pode ver que o Vite ele já consegue puxar os nossos estilos utilizando o SAS como pré-processador. E isso é muito bacana, cara. Ah, Fernandev, mas eu vi o layout antes e esse layout ele não tá igual. Ele tá quebrando, ele não tá funcionando direito. O que tá acontecendo? Como é que a gente pode resolver isso? Calma, pequeno gafanhoto, calma. A gente já vai desvendar o que tá acontecendo aqui na nossa estilização. E de que maneira que a gente pode fazer? Cara, primeiramente, a gente vai dar uma olhadinha no Styles, tá? E vamos observar aqui, ó. Ele tá falando o seguinte pra gente. A gente tem então um estilo body e logo após a gente tem um seletor dizendo assim, eu quero que o filho direto de body header receba esses estilos e o filho direto também, no caso main aqui, receba esses estilos e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha na nossa árvore aqui de DOM para ver o que está acontecendo. A gente tem aqui, ó, a nossa árvore body, logo após eu tenho root e daí eu tenho header e tenho main. Então olha o que está acontecendo. Body, root, header, né? A gente tem que rodar a nossa aplicação React dentro de root. Isso aqui não tem muito como a gente fugir. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para contornar, mas eu acho que não tem necessidade. A gente pode manter essa estrutura que é o boilerplate comum e padrão, tá? Especialmente do projeto Vite. De que maneira que a gente pode resolver isso aqui? Simplesmente, cara, pegando toda essa regrinha aqui, ó, vou pegar esse header, pegar esse main, tá? Tá tudo aqui. E eu vou englobar isso aqui dentro de root, por exemplo. Colei e eu vou salvar e olha o que acontece. Agora o meu seletor, o meu browser, ele começa a encontrar o caminho desses seletores, né? Agora passa a ser correto. Então body, root e daí o filho direto header, filho direto main. Então a nossa aplicação já fica praticamente 100%. Eu diria 99% porque tem um detalhe aqui que está faltando os ícones que a gente inseriu então no nosso outro projeto. E como é que a gente pode inserir esses ícones? Eu vou trazer o projeto aqui novamente. Aí, se você lembra bem, a gente inseriu essa biblioteca chamada Box Icons, tá? Que simplesmente carrega um CSS aqui pra gente e utiliza ícones no formato de fonte, que eu acho bem bacana, bem legal. Então, vou copiar isso daqui. Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue rodar diretamente aqui como um import direto no meu SAS. Talvez a gente consiga, eu não tenho certeza. Deixa eu copiar a URL aqui. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. E vou jogar então aqui, utilizando essa sintaxe do import. Salvei e olha só. Diretamente no SAS a gente já consegue importar isso. Fernandev, eu não entendi. Cara, é muito simples, né? Esse arquivo aqui, ele é um CSS. E a gente pode utilizar essa sintaxe aqui do próprio CSS, que é o import, que a gente consegue importar arquivos CSS dentro de outros arquivos CSS. Então ele começa a carregar e cria um CSS grandão assim pra gente. Tá? Então aqui com a fonte do Google aconteceu a mesma coisa e com os estilos dessa Box Icons também a gente consegue utilizar da mesma maneira. Dessa maneira a gente já está caminhando bastante com o nosso projeto aqui. Vamos partir então agora para componentização e vamos então partir para componentização. Vamos começar a abstrair um pouquinho tudo que a gente tem. Deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente ter um pouquinho de noção do que a gente está fazendo, tá? Que a gente vai precisar da nossa árvore aqui por enquanto. Vou fechar o Styles, vou fechar o Index e vou deixar somente o App. Cara, olhando para nossa aplicação aqui, ó, o que a gente pode componentizar? Eu tenho 3 linhas aqui da minha tabela nesse momento. Isso aqui está hard-coded, né? A gente colocou essas 3 linhas
lá no nosso projeto HTML, porque a gente não tinha JavaScript, então para repetir a gente tinha que de fato colocar isso, né? Simplesmente vamos excluir 2 linhas daqui, pode ser aqui, tá bom? Vamos manter só uma linha, né? Essa tr toda aqui, ó, vou fechar e a gente sabe que todo esse conteúdo aqui está aqui dentro. Vou salvar aqui, você vai ver que 2 vão sumir. Ah, Fernandev, como é que eu posso fazer esse loop aí no React? Vamos dizer, eu quero testar só o meu layout, né? Eu não quero utilizar ainda nada. Queria só duplicar isso aqui sem ter que duplicar código, né? Porque fica muito ruim, ó. Meu documento fica com muito código duplicado, não gosto. Cara, uma maneira que você pode utilizar é muito simples. Aqui, tudo bem? Você pode simplesmente fazer um map, tá? Como você faria normalmente com o React, cara. Então, vamos fazer assim, ó. A gente cria um array aqui de 0, 1 e 2 itens. E eu faço assim, ó, .map, item, tá? E simplesmente englobo tudo isso aqui. Opa, ai meu Deus, aqui. Eu vou englobar, então, a minha tr dentro desse código. Salvei e pode ver que ele duplica, né? Se eu tirar os itens aqui do meu array, ele já começa a funcionar de uma maneira bem legal aqui, né? Só de inserir mais itens, ele fica fazendo esse loop, tá? É só um conhecimento que eu queria trazer a mais aqui para o vídeo, que às vezes é muito simples, mas às vezes a gente não se toca. Beleza? Salvei, então. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, cara, é componentizar essa linha. Porque essa linha aqui, ela de fato é um componente isolado da nossa aplicação React, né? Pelo menos deveria ser. Então, vai ficar bem melhor da gente trabalhar se a gente componentizar isso aqui, tá? E de que maneira que a gente pode fazer? Eu vou simplesmente copiar aqui, vou recortar esse código. Na minha source aqui, eu vou criar então um novo arquivo chamado TableRow, acho que é autoexplicativo, né? JSX, tá? Aqui eu vou utilizar o RSC, que é um snippet que eu tenho instalado no meu VS Code, que ele simplesmente coloca esse código padrão aqui de componente do React pra gente. Aonde eu tenho esse div aqui, eu simplesmente vou jogar o meu código aqui dentro e vou salvar. Nesse caso aqui, a gente removeu, tá? Se eu salvar aqui, você pode ver que ele vai embora. E o que eu quero fazer agora? Eu quero importar, então, o meu TableRow, que é o arquivo que eu acabei de criar, cara. Salvei e ele importa, então, novamente isso pra gente. Se eu duplicar isso aqui, também a gente consegue ver mais linhas na nossa tabela sem utilizar looping e com uma sintaxe agora, com uma estrutura bem mais enxuta, né? Esse que é o bacana. Dentro de Source agora, cara, vamos deixar as coisas um pouquinho mais organizadas. Eu vou criar uma pasta chamada agora Layout. Em Layout, eu quero colocar esse header aqui e possivelmente esse Page Title aqui também. E de que maneira a gente pode fazer isso? Eu vou então criar um arquivo aqui, agora Page, vamos lá, opa, Page Header, eu vou chamar, tá bom, JSX. E mais um aqui agora chamado Page Title, também JSX. Para os dois eu vou iniciar então o código de componente React, page header também, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou fechar meu TableRow aqui e vamos lá. Eu quero aqui no header, eu vou simplesmente copiar esse header inteirinho aqui. Vou abrir então o meu page header e vou jogar esse código aqui dentro também. Show de bola. Aqui então eu quero agora importar page header. E dessa maneira, se eu salvar, você vai ver que nada vai mudar. Primeiro aqui eu vou salvar sem esse cara, só para você ver ele sumindo. E agora eu vou colocar o meu page header novamente e ele já importa isso aqui. De que maneira? Através de um componente React, tá? Então a gente já começa a criar a nossa estrutura da nossa aplicação aqui da maneira correta, vamos falar assim, né? Talvez essa aqui não seja a melhor maneira de estrutura de pastas para organizar o seu projeto, mas não é o foco desse vídeo aqui. Então vamos agora criar aqui também o seu carrinho, sem problema nenhum, tá? Então aqui simplesmente eu copio esse código aqui, posso fechar o meu page header, agora eu vou colocar então page title e vou jogar esse código aqui. Agora tem uma ressalva, cara. Olha só que bacana. Esse page title a gente pode passar uma prop aqui para ele. Eu vou chamar assim de data. Vamos chamar de data sem problema nenhum. Poderia ser qualquer coisa. Data, poderia ser title, label, o que você preferir aí do seu lado. Eu vou chamar de data para manter um padrãozinho. E aqui, cara, eu posso simplesmente colocar data. Olha que legal. Vamos importar aqui agora o nosso page title aqui também e a gente pode simplesmente passar data, tá? Eu vou passar aqui uma string chamada seu carrinho 2, só para você ver que agora
o nosso componente já está sendo carregado e utilizando a nossa prop aqui para renderizar a informação que a gente quer. Né? Eu posso tirar aqui o seu carrinho, tirar o 2 no caso, e colocar o texto que eu quiser. E isso é bacana porque ele fica um componente reutilizável então para outras páginas. Vamos dizer que a gente cria uma página de produtos depois. Basta a gente inserir esse mesmo componente com produtos aqui e fica muito bacana. Beleza, vamos pensar numa hipótese aqui. Olha só, já pensou se a gente não tivesse passado nenhum título? Olha só, ficaria sem nada, de fato sem nada no nosso page title. Então, a gente poderia criar aqui na nossa page title o seguinte, a gente pode fazer aqui, por exemplo, fazer um operador ternário, né? Perguntando se data existe, e se data existe, eu mostro data. Se não, eu mostro um texto qualquer. E isso aqui é muito interessante. Essa expressão aqui possivelmente você ainda não conhece, talvez você não tenha visto, mas ela é muito útil, tá? O que isso aqui quer dizer, cara? Isso aqui simplesmente nada mais tá? Eu vou até duplicar esse código aqui, manter ele aqui embaixo. Esse código aqui nada mais é do que assim, ó. Eu vou perguntar, data é um valor true? Ele é truthy? Se ele for um valor que é considerado verdadeiro, então eu exibo ele. Caso contrário, eu exibo o texto qualquer. É a mesma coisa, tá? Esses dois aqui funcionam da mesma maneira. Isso aqui só é uma maneira mais enxuta da gente escrever, tá? Eu gosto muito desse seletor aqui, tá? Então eu vou, de fato, eu vou até salvar para você ver aqui, ó. A utilização é a mesma coisa. A partir do momento que eu colocar data aqui, ó, eu vou colocar então Fernandev, por exemplo, e ele passa a utilizar esse valor aqui porque agora esse valor existe. Vou voltar para cá e eu quero manter essa sintaxe aqui porque eu acho muito mais legal e é muito bacana você começar a se acostumar utilizando essas coisas aqui. O que mais que a gente pode abstrair? Essa parte aqui do resumo de compra a gente também pode abstrair. E isso aqui, cara, poderia ser até esse aside inteiro praticamente. Eu vou manter a estrutura do aside aqui e vamos então renderizar, vamos componentizar toda essa parte aqui também. Então, eu copiei o código, vou criar um novo arquivo aqui. O que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar, sei lá, summary. Tá? Summary é o resumo da compra. Então, eu criei o meu componente summary, vou iniciar o meu componente da mesma maneira e vou colocar esse código aqui. Lembrando que aqui a gente tem dois elementos no mesmo nível, basta a gente utilizar um fragments aqui sem problema nenhum. O nosso VS Code já para de reclamar, vou salvar e aqui mesma coisa, tá? Se a gente salvar, então ele vai sumir daqui e basta eu simplesmente inserir então o nosso summary aqui pra gente. Eu esqueci de importar, né? Deixa eu só fazer a importação aqui, tudo bem, salvei. E já consta aqui na nossa tela. Então, dessa maneira, cara, a gente já começou a componentizar a nossa estrutura. E olha só, aquele componente enorme que a gente tinha, ele se transformou agora em 20 linhas. Fica algo muito mais legível, fica muito mais prático. Tá? A gente poderia quebrar isso daqui muito mais ainda. Claro que essa aqui não é uma aplicação de verdade, é só um desafio que a gente está fazendo. Né? A melhor maneira seria a gente criar um componente layout, aí a gente cria um header, a gente cria um footer, a gente coloca um children dentro desses componentes. Fica um layout muito mais dinâmico dessa maneira, tá? Não é o propósito desse vídeo aqui, eu acho que aqui já está bem bacana, a gente já conseguiu abordar bastante conteúdo e práticas aqui. Beleza, então, cara, deixa eu só tirar esse texto qualquer aí que tá me incomodando. Onde é que tá? Tá no nosso page title, né? A gente colocou aqui texto qualquer. A gente simplesmente pode colocar sei lá, a gente poderia até fazer algo assim, ó. Insira um título. Olha só. Tá? Assim já chama a atenção do desenvolvedor para ele não esquecer de colocar um título. E tudo bem, a gente pode aqui... Onde é que tá? Fechei sem querer. Vamos abrir o nosso app novamente e aqui no nosso page title a gente pode então colocar seu carrinho. A gente pode então colocar aqui seu carrinho com C minúsculo. Já vai ficar bem interessante daqui para frente. Certo, então, cara, só pra gente encerrar aqui, eu quero trazer de novo a ressalva que eu comentei lá no começo sobre a estilização em Sass da maneira que a gente está utilizando. O que acontece é que até então a gente está carregando aqui no nosso app, a gente tem então import styles de maneira global, né? Então a gente tem um arquivo só, que é esse cara aqui, que está sendo carregado para toda a nossa aplicação. O que isso pode trazer de complicação? A gente quebrou várias partes da nossa aplicação em componentes. A gente componentizou algumas estruturas. Uma delas foi a table row, outra foi a summary,
né? Daí o page title, o page header e assim por diante. O que acontece é que a gente começa a ter diferentes blocos de código em arquivos separados, tá? E tendo uma estilização longe desses caras. Então começa a ficar um pouco complicado para você bater o olho aqui e ver que esse QTY é referente a esse cara aqui, sabe? Então começa a complicar um pouquinho a manutenção se o teu projeto começa a crescer. Então por isso eu não recomendo 100% utilizar essa técnica aqui, somente em alguns casos, tá bom? Mas em contrapartida você pode falar assim: Ah, Fernandev, eu entendo o que você tá falando, mas você não tá se lembrando que eu posso quebrar a minha estilização do Sass em diferentes arquivos e importar esses estilos para cada componente. Então eu posso quebrar todos os estilos do meu summary e importar um arquivo style somente para o meu summary. Troféu joinha pra você, pequeno gafanhoto. Porém, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Cada vez que você executar um componente, cada vez que o seu componente for montado, vamos dizer que aqui em summary você então criou um estilo somente para summary e você importou aqui então import styles somente para summary. Cada vez que esse componente for montado, ele vai carregar essa estilização de maneira global na sua aplicação. E o que isso implica? Se você não englobar o seu componente com um elemento que identifique ele, vamos dizer assim, um section ID summary, e colocar toda a sua estilização em hierarquia com isso aqui, pode ser que a tua estilização comece a conflitar uma com a outra, porque simplesmente você pode ter um outro elemento box, por exemplo, em outro lugar, em outro componente na sua aplicação, e lá você está carregando outro estilo para uma classe box, igual a gente tem aqui. Então, um vai começar a conflitar com o outro. Desde que você englobe isso num seletor que seja único, você não vai ter problemas, mas você tem que ter esse pequeno cuidado. Então, eu só queria trazer essa noção aqui para vocês, para a gente praticamente encerrar o vídeo. Porém, enquanto eu estava falando isso, eu acabei de me tocar que existe uma coisa que a gente não fez até então, que se a gente abrir aqui, possivelmente a gente vai ter alguns erros, e é o seguinte: a gente está utilizando class para a propriedade de class, então, e você já está careca de saber que no React você não pode utilizar class, tem que utilizar class name, tá? E de que maneira que a gente pode corrigir isso? Vamos fazer o seguinte, cara. Simplesmente aqui, você poderia ir em cada arquivo, tá? E trocar class, então, para class name. Mas eu acho isso aqui um pouquinho trabalhoso. Simplesmente, cara, o que a gente pode fazer é o seguinte. Dentro de source, eu vou fazer isso aqui, ó. Onde é que tá? Find in folder. Então, dentro disso aqui, a gente vai pesquisar por um termo. E agora eu quero pesquisar dentro dos arquivos tudo que tenha class igual. E ele já vai trazer para mim tudo que ele encontrar que tenha o class escrito dessa maneira comum do HTML, né? E basta a gente utilizar então esse recurso aqui do VS Code e colocar class name igual e mandar então ele refatorar e trocar tudo isso aqui pra gente, tá? Ele vai simplesmente substituir tudo isso aqui em todos os arquivos. Vou dar um replace, ele já salva todos os arquivos automaticamente pra gente. Se eu atualizar aqui agora, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu console, pode ver que todos os erros já foram embora, porque agora tudo que era class virou class name. Beleza? Então se você não estava ligado nessa dica e gostou e achou bacana, eu acho que eu mereço o seu like aqui nesse vídeo, então senta o dedo nesse like aqui, que isso aqui me ajuda muito a esse vídeo chegar em outras pessoas, tá? E aí, cara, é isso que eu quero, é divulgar cada vez mais o meu conhecimento, trazer cada vez mais gente pro mundo dev, front-end, e que a nossa área cresça, tá? Se você cresce, a nossa comunidade cresce e, cara, todo mundo cresce com isso. A gente só tem a ganhar. Então, esse é o meu recado. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!